Aprendendo com Emmanuel, uma série de reflexões sobre os ensinos de Jesus e de seus emissários. Mensagem 18, livro Vinha de Luz, título Ouçamos Atentos. Citação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, de Jesus: Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. A busca pela paz espiritual, pela felicidade, pelo equilíbrio que nós temos como uma sede, ela acaba muitas vezes nos colocando em situações de renúncia, de desapego, de vivência mais simples com aquilo que é estritamente necessário, com aquilo que é correto, com aquilo que é justo. E é exatamente sobre isso que Emmanuel vai discorrer na mensagem 18 do livro Vinha de Luz, mostrando a necessidade que nós temos de procurar seguir de fato os ensinos do Cristo. Emmanuel diz que na verdade nós queremos ser favoritos de Deus, que antes de tudo a gente busca realizar os nossos caprichos, deixar que as nossas opiniões prevaleçam. Temos também um desejo de que os outros se submetam aos nossos pontos de vista, enfim, de que o mundo gire em torno do nosso ego, de que a gente consiga prevalecer enquanto personalidade. E na verdade, indo nesse caminho, com certeza a gente sabe que não iremos alcançar aquela aventura espiritual que Jesus promete, a paz que o mundo não consegue dar, porque o caminho é estreito, como Jesus diz. A porta é estreita, é um caminho que requer de nossa parte uma primazia pelo reino de Deus. E o que seria esse reino de Deus? Seria um estado íntimo de conexão com a espiritualidade, de conexão com o próprio Criador, ou seria uma edificação exterior, materialmente falando, de obras, de ações, de construções que pudessem engrandecer o nome de Deus, mas de uma forma exteriorizada? Na compreensão espírita, o reino de Deus é uma construção interna no nosso próprio coração, conforme nos diz Humberto de Campos no livro Boa Nova. Então, buscar esse reino de Deus é, na verdade, construir no nosso interior um conjunto de virtudes, desenvolver essa conexão com a espiritualidade de forma simples, de forma serena e de forma silenciosa. Muitas vezes a gente quer fazer ruídos externos, quer ter uma quantidade grande de ações no bem, quer promover campanhas, mas de uma forma a apenas projetar o nosso próprio eu transitório, e não como um derramamento natural de um amor que já brota dentro de nós. Então esse reino é construído dentro e ele naturalmente vai fluir em ações do bem, em ações conscientes que buscam a justiça. E Jesus acrescenta nesse ensinamento, quando ele nos incita a buscar o reino de Deus primeiro, porque as outras coisas virão em acréscimo. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: o que eu estou buscando prioritariamente na minha vida? Qual é a meta que eu desejo alcançar? Qual é o meu anseio mais íntimo? Se o nosso anseio não é viver a lei de Deus, então tudo que a gente conquistar vai ter um termo, vai ter um prazo de validade, vai ter uma frustração, porque é passageiro. A nossa sede nunca será saciada, esse desejo nunca vai ser saciado. Então o nosso desejo primordial, na verdade, enquanto espíritos, é nos ligarmos novamente a Deus pela nossa consciência e pela nossa ação correta, seguindo a sua lei. Os nossos desejos materiais, eles são muito fugazes, são muito efêmeros. Então a gente não tem uma satisfação completa, como Jesus disse. Se a gente buscar o reino de Deus primeiro, as outras coisas que a gente muitas vezes fica ansioso, fica duvidoso, fica temeroso: será que eu vou conseguir passar no concurso? Será que eu vou conseguir tal renda? Será que eu vou conseguir superar a crise financeira? Tudo isso vai vir no seu tempo como um acréscimo, porque a gente já está seguindo o ritmo natural do universo pela lei de Deus. Mas se nós não nos harmonizamos com a lei, como é que a gente vai querer que a lei nos auxilie? Não há como a espiritualidade nos ajudar de uma forma plena se nós não fizermos a nossa parte. Então, a gente busca ser destacado, humanamente falando, e o Emmanuel diz isso no texto, que a nossa natureza é ainda realmente muito frágil, que a gente busca essas ilusões, mas que pela vida encarnada, pelas lutas, pelos sofrimentos, a gente vai evoluir e vai alcançar a redenção.
É nesse embate, é nessa luta que a gente conseguirá a nossa iluminação se nós tivermos a fé e a convicção de que a primazia é a vivência da lei de Deus e não dos nossos próprios interesses. Ou como Jesus diz na sua oração universal, que seja feita a vontade de Deus e não o nosso desejo imediato, o nosso querer. Então é uma questão de prioridade. Nós já aprendemos muito sobre o Evangelho, já escutamos demais as lições, temos a bênção do Espiritismo que nos dá esclarecimentos ainda mais aprofundados. E o que nos falta então? Para a gente conseguir harmonizar a nossa vida, estar livres, ou pelo menos menos suscetíveis à doença, corrupções, desesperos, a desenganos. É colocar Deus acima de tudo. É amar a Deus sobre todas as coisas. E isso não quer dizer que a gente vai se tornar indiferente e frio em relação às pessoas, em relação às coisas que nos cercam. Não. Mas cada situação, cada coisa, cada pessoa vai ter o seu lugar correto depois de Deus. Porque se a vida vem de Deus, se nós devemos a nossa existência a Deus, Ele é o ser primordial e precisa, de fato, ocupar o lugar central em nossas vidas. Emmanuel ainda reflete dizendo que a gente deveria meditar, deveria considerar as bênçãos que a espiritualidade derrama sobre nós e que, para a nossa própria felicidade e para o nosso próprio equilíbrio, deveríamos ouvir com muita atenção as palavras do Senhor, do nosso Mestre Jesus, quando ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então é uma questão de felicidade, de equilíbrio, de realização pessoal. Nós só iremos ser felizes e nós só iremos nos sentir plenos quando o reino de Deus tiver sido construído no nosso íntimo, no nosso coração.